A peste negra representou um período marcante no século XIV na Europa, durante o qual 3 diferentes formas da peste devastaram cerca de 60% do continente. Vamos explorar estratégias para a sobrevivência durante a peste negra. Sejam todos bem-vindos a Cronópolis. Nós, como seres humanos, podemos ter evoluído em tecnologia e ciência, mas os vírus e nossa biologia básica não mudaram tanto assim. Como foi o caso em 2019, se você quiser evitar pegar a peste, é melhor começar evitando lugares onde grandes multidões se aglomeram. A praga mnemônica era transmitida por gotículas no ar, ou seja, pelo ar mesmo. Portanto, quanto mais pessoas ao redor tossindo e espirrando de boca aberta, mais chances de humanos infectados transmitirem a peste uns aos outros. Já a peste bubônica era transmitida pelas picadas de pulgas infectadas que vinham de ratos doentes. Roedores com pulgas infectadas poderiam transferir a doença das pulgas para os humanos em condições sociais apropriadas também. As pessoas infectadas muitas vezes não percebiam que estavam espalhando a doença, pois não sabiam que seus corpos infestados de peste estavam cheios de pulgas super contagiosas. As roupas dos médicos daquela época eram bem diferentes das de hoje. O conhecimento deles sobre contágio não era nem de longe tão avançado quanto o nosso. O autor Giovanni Boccaccio lamentou em textos que os médicos estavam terrivelmente despreparados. Os médicos mais antigos podem ter contribuído inadvertidamente para a propagação da doença ao não usarem proteção adequada contra a contaminação. Depois de anos tratando a doença, os médicos eventualmente projetaram um uniforme para se proteger. E vamos encarar, ficava muito legal. É verdade. Esse uniforme deslumbrante do final do século incluía um sobretudo longo, um chapéu e uma máscara pontuda que, sim, o fazia parecer um pássaro. Acreditava-se que o bico dessa máscara, usada por homens adultos, fornecia proteção contra a infecção, pois era preenchido com itens cheirosos, como pétalas de rosa e hortelã. Os médicos acreditavam que o mau cheiro transmitia doenças, então, naturalmente, eles se cercavam de cheiros agradáveis. Com esse visual, as roupas de couro também impediam as picadas de pulgas. Ou talvez as pulgas simplesmente ficassem justificadamente aterrorizadas com pássaros do tamanho de humanos, e assim se mantinha vivo durante a epidemia da peste negra. A Itália pode ser conhecida por uma deliciosa lasanha de Diame, mas cara, um escritor florentino pintou uma imagem bem apetitosa do que eram as ruas de Florença naquela época. Os locais de sepultamento em massa estavam cheios de vítimas e sujeira, como se estivessem montando camadas de massa e queijo em uma lasanha. Ter contato com a peste poderia transformá-lo rapidamente em um ingrediente dessa lasanha terrível. Então, os entes queridos muitas vezes abandonavam seus mortos nas ruas, sem fazer o enterro. Não havia Game of Thrones para ensinar as pessoas do século XIV a queimar sempre os mortos. Conforme o número de corpos aumentava, também aumentava a quantidade de corpos em decomposição nas ruas. Surgiu um grupo chamado Bikini, sem relação com o traje de banho. Eram homens de posição social mais baixa, também infectados com a peste, que removiam os mortos das cidades. Infelizmente, alguns deles eventualmente recorreram a roubo e assassinato, mas ninguém mais se aproximaria de pilhas de cadáveres altamente infecciosos. Então a Itália teve que lidar com isso de alguma forma. Os biquínis ajudaram a manter as ruas limpas, enquanto os ricos conseguiam pegar seus diamantes e peles e fugir dessas ruas infestadas de peste. Um sobrevivente notável da peste foi o Papa Clemente IV, apesar do fato de que impressionantes 1/3 dos cardeais em Avignon sucumbiram à doença. Os médicos aconselharam o Papa Clemente a sentar-se em um anel de fogo para evitar contrair a doença. E essa estratégia teve sucesso. O Papa nunca contraiu a doença. Os ratos avistaram o anel de fogo que circundava um corpo saudável e pensaram, melhor passar longe, camarada, e prosseguiram em busca de alvos mais convenientes e menos inflamáveis. Os seres humanos também possuem uma tendência a evitar adentrar um círculo de fogo para ter uma conversa com o Papa. Curiosamente, em 1666, o grande incêndio de Londres varreu a cidade, resultando na devastação, mas também na eliminação de uma grande população de ratos e pulgas, que eram os vetores da peste bubônica. Algumas situações na vida realmente carecem de lógica. As regras contra a peste eram super rígidas. Imagina proibir navios de chegar, trancar casas e mandar todo mundo ficar dentro de casa de noite. Dá pra entender, né? Certamente que sim. Teve uma cidade na Itália chamada Pistoia, que não ficava perto do mar. Então não podia fechar portos ou barrar navios. Mas ainda assim, conseguiu pegar pesado. Limitou as coisas que entravam e saíam da cidade. Controlou as viagens, parou os mercados e até os funerais. Só que mesmo assim,
Pistoia perdeu um monte de gente, tipo uns impressionantes 70% da galera. Esses números eram bem tristes, não dá nem pra negar. Às vezes a gente esquece que naquela época tinha gente que pegava a peste, mas acabava sobrevivendo. E olha, não era porque eles faziam coisas super estranhas, tipo prender galinhas nas feridas ou beber arsênico gelado. Eles só tinham um sistema de defesa bom. Até naquela época, sem internet, eles sabiam que comer coisas saudáveis, tipo rúcula, era bom. E umas pesquisas recentes mostram que isso ainda é verdade hoje em dia. Se você já estava meio fraco de saúde antes de pegar a doença, a chance de ela te derrubar era bem maior. Quem estava com a saúde debilitada ou com o sistema de defesa enfraquecido tinha mais risco. Agora, quem estava saudável, mesmo não sendo imune à infecção, tinha mais chance de sair dessa. Então, continua ouvindo o professor de yoga. Toma aqueles sucos detox, mas também não leva tudo ao pé da letra. Dá uma voltinha no frio, porque naquela época, a galera tinha mais chance de sobreviver no inverno. Ao contrário dos resfriados e gripes que temos hoje em dia, a peste preferia mais o calor e costumava aparecer mais durante as estações quentes. No inverno quase não se via a peste, mas olha só, se você quisesse aumentar suas chances de sobreviver a uma epidemia gigante, podia simplesmente fazer as malas e ir para a Noruega. Entre 1348 e 1654, a Noruega teve 30 surtos de peste, mas nenhum deles durante o inverno. Tinha uma novidade chamada de imunidade genética rolando na época. Algumas pessoas parecem nunca envelhecer, outras têm olhos azuis bem clarinhos e tem também quem tenha uma espécie de proteção natural contra uma doença super mortal. O pessoal romano em particular tinha umas combinações de genes que meio que os ajudava a não ficar doente. Os cientistas descobriram vários desses genes que provavelmente evitavam que algumas pessoas fossem atingidas pela peste. Os romanos eram meio sortudos nesse aspecto. Eles ainda podiam pegar a doença, mas tinha algo diferente nos genes deles que fazia o sistema imunológico reagir de uma forma que combatia a doença. Naquela época, as pessoas tinham duas ideias que a gente hoje sabe que eram completamente erradas sobre como essa doença se espalhava. Primeiro, elas achavam que o fedor forte de doença que estava no ar era a própria doença aparecendo fisicamente. E segundo, elas achavam que tudo aquilo estava acontecendo porque Deus estava bravo por causa dos pecados. Sem televisão, então imagina só quantos pecados eles achavam que tinham por aí. Não tinha livros, pesquisas ou todo o conhecimento que a gente tem hoje, que a gente aprendeu com o tempo sobre como as doenças se espalham. Dava até para entender porque eles tomavam medidas super drásticas, tipo rezar mais ou fazer promessas. E se nada disso funcionasse, eles simplesmente ficavam tipo, deixa pra lá. O nosso amigo Boccaccio percebeu que alguns moradores de Florença decidiram que, já que a Europa estava sendo destruída por essa doença terrível e mal entendida, eles iam sair por aí festejando e se divertindo. Milhares e milhares de pessoas fizeram de tudo que a gente falou aqui hoje para evitar a peste, mas mesmo assim foram infectadas. Então, uns europeus mais espertos pensaram, então vou só curtir a vida. Eles dançaram, beberam, comeram, aproveitaram ao máximo, porque sabiam melhor que ninguém que essa bactéria era basicamente inevitável. E qual era a média de vida lá em 1400, tipo uns 30 anos? Então eles meio que falaram, tanto faz. E sabe o que aconteceu? Eles morreram tanto quanto os que só tomavam umas bebidas de vez em quando. Um brinde pra você, Europa do século 1300. Hoje em dia, até dá pra pegar a peste, mas aí tem antibióticos que curam ela de boa. Uma coisa incrível que a gente não consegue valorizar muito. E aí, você acha que teria se safado da peste negra? Conta pra gente nos comentários. E já que tá aqui, dá uma olhada em mais vídeos da nossa Cronópolis. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.